Então, nós estamos falando da vida de oração, e como eu disse, nós já temos alguns meses, nós estudamos a natureza da oração, muitos aspectos da vida de oração, que é necessário saber para quem quer se aventurar nesse universo da vida espiritual. E diga de passagem que nós carecemos de homens e mulheres espirituais. Nós temos homens carnais e temos homens intelectuais, mas onde é que estão os homens espirituais? E quem são os homens espirituais? São os santos. É o homem do espírito. É aquele que São Paulo fala que esse compreende as coisas do espírito e todas as outras coisas, enquanto que o homem intelectual não compreende essas coisas do espírito, e muito menos o homem carnal, nem compreende a intelectualidade, a vida da alma, e muito menos a vida do espírito. Não é? E São Paulo que vai dizer isso para nós somos corpo, alma e espírito. Não é? Então, aonde é que estão esses homens? Não é? Que são, em última análise, movidos pela graça. Homens e mulheres movidos pela graça. Não é? Nós carecemos no mundo desses homens e dessas mulheres. Deus, ele veio no mundo através de Jesus Cristo e pediu uma única coisa de nós. Quer dizer, ele padeceu, ele sofreu, ele foi pobre, ele morreu, e sofreu tudo, nos dá as graças, só pede uma coisa de nós, a fé. E a fé é viver daquela graça que nos torna pessoas do Espírito. Então, em última análise, nós estamos carecendo de homens de fé, mulheres de fé. Não é? A nossa fé talvez nos fará entrar pela porta dos fundos do céu, que é o purgatório. Né? Talvez o nível de fé que a gente tem, porque a fé é progressiva, a fé cresce, já dizia Nosso Senhor na parábola, né? Tamanho do grão de mostarda, mas se a gente for cultivando, ela se torna uma árvore frondosa, com raízes bem profundas, e as árvores do céu vêm e faz ninhos, não é? Mas talvez a gente não tenha a fé nem do tamanho do grão de mostarda. Diz uma história do Santos Padre, dos monges, que o monge ouviu esse evangelho, e aí tinha lá uma situação, uma serra, uma montanha mesmo grande, acho que ele tinha que passar alguma coisa, mas era construir um convento, eu não me lembro muito bem. Só sei que ele disse, no evangelho está dito que se a gente tiver fé do tamanho do grão de mostarda, a gente pede para o monte se levantar, ele se levanta e vai. Pois não, seu monte, sai daí agora e vá para o mar. Diz que o monte levantou e foi para o mar. Então, nós faltamos esse ato de fé. Às vezes nós nem sabemos o que de fato é a fé, não é? Nós não sabemos refletir sobre o que significa ser uma pessoa de fé no mundo de hoje. Quer dizer, uma pessoa capaz, pela sua fé, de dar a vida a Deus de tal forma que ela não vai viver de acordo com a carne. E também nem vai viver de acordo com as coisas que são do intelectualismo moderno de hoje. Mas são pessoas capazes de ser movidas altamente pelo Espírito. Não é? E aí nós perguntamos, como é que a gente faz para fazer com que a nossa humanidade, o nosso ser, seja movido pelo Espírito? Não é? Como é que a gente faz isso? Então é para isso que nós estamos estudando os graus de oração. Não é? Nós estudamos esses graus de oração, e só para relembrar, para quem talvez não conheça, existem 9 graus de oração. Não é? A gente estudou a história de como que surgiu isso, de como que a espiritualidade foi se desenvolvendo na vida da igreja. Então, tem toda uma história por detrás. Mas, em última análise, os 9 graus de oração, eles têm uma relação com as 7 moradas de Santa Teresa, aquela que traz para nós o castelo, no livro dela, O Castelo Interior. Ela diz que nossa interioridade possui 7 moradas, e na última mora Deus. E a nossa batalha através da vida de oração, que é um combate, não é? Conseguir entrar nesse castelo e ir subindo de degrau em degrau nas escadas desse castelo e chegar na última morada, que lá está Deus, no centro de nossa alma. E é justamente esse centro de nossa alma, esse lugar que nós iniciamos pela fé, que, em última análise, nós chamamos de espírito. Ou seja, o espírito é uma alma agraciada. Você tem a alma e você recebe na sua alma, no dia do batismo, a graça. Não é? Essa graça, ela está, em certo sentido, inerte. E o meio que nós temos, dos meios que Deus nos dá para começar a ativar, é uma vida de oração intensa. Então, nós precisamos pedir a Jesus, pedir a Deus a graça de nos tornarmos pessoas de oração. Aí, nesse sentido, o primeiro grau de oração, que é a oração vocal, nós falamos que, além de ter todas as qualidades, todos os conceitos do que significa oração vocal,
na medida que você vai lendo o Royo Marinho, você vai percebendo que ele está falando de uma reforma de vida. Ele está falando de uma mudança moral. Quando a gente fala de oração vocal, não é só o som das palavras articuladas com os nossos membros, com o ar produzido dos pulmões, e ler um texto e falar uma oração vocal. Mas, na verdade, ele está falando de um conjunto de coisas que nós devemos fazer para reformar a nossa, vamos dizer assim, talvez um pouco baixo, mas significa mais ou menos isso, reformar a nossa animalidade, reformar a nossa carne, que o São Paulo fala, né? Os homens carnais não compreendem as coisas dos homens espirituais. Então, primeiro, para a gente compreender, nós temos que ir para a região do espírito, para compreender as coisas do espírito. Deus, ele não fala de São Paulo, nem fala na carne e nem fala na alma. Deus fala no espírito, não é? E para a gente entrar na dimensão do espírito, nós precisamos de fazer na oração vocal, no primeiro momento, um ato de fé, não é? E ali, quando a gente faz um ato de fé, no primeiro momento, na oração vocal, que já significa isso, se pôr em oração, não é? A gente entra na dimensão do espírito. Agora, a Santa Teresa vai dizer que está tudo obscuro. A primeira morada vai junto serpentes, que ela vai dizer as servantígias, que são os pecados, na verdade, são as tentações, as distrações, o nosso temperamento, o nosso modo, as coisas que na nossa história marcaram a nossa vida, vai tudo junto. Não é? E aí, na hora de rezar, essas coisas atrapalham a gente de rezar, porque a gente está sufocado, a gente está cheio de imaginários das coisas do mundo. É ou não é? Quando a gente vai rezar, é uma briga com o imaginário, né? Um monte de imagens aparece naquela hora. Parece brincadeira. Mas, na medida que você vai se entregando à vida de oração, se você insiste nisso, não é? Você vai saindo do imaginário, porque imaginário é ainda, em certo sentido, quase 99%, vamos dizer assim, da nossa animalidade. Os animais também têm imaginário. O cachorro lembra de onde colocou o osso. Ele sente o cheiro do dono, como nós colocamos na formação passada, não é? E as pessoas confundem, porque ele balança o rabinho, puxa, como ele me ama. O que fala nas pessoas assim, né? Não dá para falar nada. Mas não dá, o animal não tem amor. O animal não tem uma alma racional. O animal não faz uma percepção de uma verdade para conhecê-la e amá-la, não é? E muitos de nós, se nós não fizermos isso, nós vivemos como um animal, não é? Dominado pelas nossas paixões, vivendo aquilo que a carne dita para nós, aquilo que o cérebro coloca para nós, não é? Que é os nossos hormônios, as ansiedades, as nossas coisas físicas, vai colocando para nós e nós vamos seguindo aquelas coisas no dia a dia. Quer dizer, o imaginário, na verdade, nós precisamos do imaginário. Mas, em última análise, o imaginário é nosso lixo de cada dia, não é? Nós precisamos, para subir em níveis de oração mais profundo, dessa reforma de vida, que inclusive faz com que a gente adquira virtudes, e no primeiro momento são os 10 mandamentos da lei de Deus, porque os mandamentos da lei de Deus são virtudes que precisam ser adquiridas de um modo, assim, a gente diz uma linguagem negativa, porque consiste em não fazer coisas, né? Não matar, não pecar contra a castidade, não desejar a mulher do vizinho, não pular a cerquinha, essas coisas, não é? Consiste em a gente adquirir virtudes negativas, do ponto de vista que a gente não faz 9 coisas e faz uma, que é para amar a Deus. Então, a primeira morada, ela consiste exatamente em você viver os 10 mandamentos profundamente da lei de Deus. E você fazer uma avaliação, um exame de consciência baseado nos 10 mandamentos, para aprender a fazer uma confissão bem feita, e ver sempre, como um exame, eu não estou caindo em nenhum ponto mais dos 10 mandamentos, isso aí tem que durar pelo menos uns 2, 3, 4 anos, para a gente começar a sair da oração vocal e começar a ter oração, não é? Então, quando a gente começa a ter uma vida de oração, a Santa Teresa fala que a gente está na segunda morada, e a segunda morada é a oração que nós estamos meditando agora, a oração meditativa. Quer dizer, nós subimos no conceito, nós subimos na nossa alma, nós saímos, em certo sentido, ainda temos muita dificuldade de rezar, o imaginário vai colocar muitas coisas, por isso, mais na frente, vocês vão ver que existem muitos métodos de meditação que os santos foram compondo e aproveitando para usar do imaginário. E na medida que você vai usando do imaginário para compor uma situação, compor uma cena, trazer presente a crucificação do Cristo através de contemplações imaginárias ali, no momento onde você está rezando, aquilo vai sendo altamente purificador para o seu imaginário, não é? Porque o imaginário da gente, ele é um movimento cerebral, não é? E também certas qualidades imateriais,
que está presente em tudo que a gente vai fazer, e se a gente não conseguir, em certo sentido, domá-lo, a gente vai ser sempre pessoas guiadas pelo imaginário, ou seja, guiadas pelas paixões. Porque as paixões, os movimentos das paixões, ou seja, os vícios carnais, os vícios, de um modo geral, do irascível e do concupiscível, ele produz uma grande quantidade de imagens no imaginário da gente. Você pode ver, uma pessoa que vê pornografia, ela está, estando ou não diante de uma imagem, ela pode ficar excitada, por exemplo, não é? Ela pode ver a imagem, depois lembrar dela, e aquele é o mesmo efeito. Então, nós precisamos colocar coisas boas no nosso imaginário. Então, essa é a batalha, na verdade, dessa morada que nós vamos entrar nela agora, que é a segunda morada. Vencê-la para, então, começar a ter orações mais profundas, ou seja, entrar mesmo na região do espírito, na dimensão da alma, e começar a se deixar ser guiado por Deus. A Santa Teresa fala que na segunda morada nós estamos, na primeira morada nós estamos amarrados pelas mãos, nós estamos mudos e surdos, e cegos. Não é? Na segunda morada, nós até começamos a enxergar alguma coisa, mas a gente estamos mudo e surdo, no sentido de que a gente escuta alguma coisa de Deus, ou enxerga alguma coisa de Deus, mas não entende nada e não sabe para onde ir. Por isso, nós precisamos fazer muita meditação, muita reflexão. Não é? Por isso a gente precisa entrar numa dimensão de oração, onde a gente vai pegando aquelas verdades de fé que a igreja ensina e vai se convencendo delas. Porque a verdade é essa. Os católicos, com meia palavra dentro da universidade, principalmente a juventude, perde a fé, diz que perde a fé. Eu não sei se a gente consegue perder aquilo que a gente não tem, né? Mas falam, eu perdi a fé. Aí você pergunta, seu filho estava fazendo universidade? Estava. Ah, entendi. Não estou falando mal do estudo, mas o problema é que o Estado, a política, as grandes fundações aparelham os sistemas universitários para gerar ideologia no coração da juventude e arrastar eles da igreja. Aí nós não temos gente para combater lá dentro. Gente de fé que entre lá dentro para falar a verdade. Não para bater de frente com eles, mas para mostrar racionalmente a verdade. Porque o homem do Espírito consegue compreender as coisas do Espírito e todas as demais. Porque ele é conduzido por Deus. Ninguém consegue, gente, bater a fé católica. São 2000 anos de história. Nós estamos aí em uma grande crise, justamente porque faltam no mundo homens de fé, santos. Faltam santos. Então, aqui, vocês que estão ouvindo no YouTube, aqui também presente, nós esperamos, com essas formações, que infundir no coração de vocês o mesmo desejo que nós temos no nosso coração, de sair de todo pecado, deixar nossa alma transparente diante de Deus e crescer nas virtudes infusas que vêm pela oração, não é? E surgir pelo menos desejo no coração de santidade, porque o desejo na vida de oração é a primeira coisa, o primeiro passo que a gente tem que ter, é desejar ser santo. Quer dizer, o desejo é um movimento da vontade, é um bem ausente, não é? A nossa vontade começa a desejar a Deus. E ali, a tendência é que quando Deus manda a graça para nós e junta com o nosso desejo, ele arrasta a gente cada vez mais para dentro das moradas de Santa Teresa, cada vez mais para a nossa interioridade. Não é? Aí, qual é o primeiro problema que a gente enfrenta? A gente não consegue um tempo de oração. Eu estou repetindo essas coisas porque tem gente nova, e tem gente nova que entrou também agora pelo YouTube, e não acompanhou todas as formações. Então, aqui eu já falei essas coisas. Estou só repetindo algumas, de um outro modo. A gente não consegue arrumar um tempo para rezar. Não é? É muito difícil no mundo que nós estamos hoje, globalizado, tecnologizado, WhatsAppado, né? A gente não consegue arrumar tempo para rezar. Aí alguém fala assim, eu trabalho, mas você trabalha quantas horas? 8 horas por dia, mas o dia tem 24 horas e o resto? Eu não sei, eu sei que eu não consigo, eu chego em casa, estou cansado, vou dormir, e de manhã, eu acordo na hora que eu tenho que tomar banho, já ir para o trabalho, eu não consigo tempo para rezar. Bom, uma pessoa, a primeira reforma moral que ela tem que fazer para crescer na vida de oração e ser uma pessoa espiritual, ou seja, ser uma pessoa movida pelo Espírito, movida pela graça, é começar a rezar. Não tem como a gente ser movido pela graça, porque o único meio que nós temos de fazer ato de fé, e diga-se passagem, e mais para frente a gente vai compreender aí, se Deus quiser, que fazer um ato de fé e orar é a mesma coisa.
Não é? Então, se a gente não tem tempo para rezar, é porque a nossa fé está menor do que um grãozinho de mostarda. Na verdade, é um problema de fé que nós estamos enfrentando, não é? Então, nós temos que arrumar um tempo para rezar. Você tem que fazer com que a oração ela faça parte das primícias da sua vida. E primeiro é a glória de Deus. Se a gente não arrumar um tempo para rezar, essas formações de nada não adianta. Quer dizer, eu não estou dando formações aqui, nós, a comunidade, a fraternidade, só para falar teorias bonitinhas. Nós estamos falando de coisas que formaram santos, não é? E o Roio Marinho vai dizer, nesse livro dele, que sem oração e muita oração, a gente não vai se santificar. O Santo Afonso vai dizer que quem reza se salva e quem não reza se condena. Quer dizer, é uma coisa necessária para a nossa salvação, não é? A oração. Não é? Mas nós precisamos, então, fazer essa reforma moral, que significa algumas coisas, fazer comunhões bem feitas, cumprir os 10 mandamentos da lei de Deus, não é? Muito mais do que as leis do mundo. Cumprir os mandamentos da lei de Deus, não é? Arrumar um tempo para rezar, frequentar os sacramentos, como a confissão, não é? Basicamente, o modo que você tem de análise para saber se você está crescendo na primeira morada é saber se você está cumprindo os 10 mandamentos e confessando bem e comungando bem e conseguir um tempo para oração, que seja vocal mesmo, o Santo Terço rezado vocalmente, não é? Algum momento que você pare e faça só aquilo. Não tem como... Você pode rezar lavando louça, você pode rezar fazendo caminhada, você pode santificar o momento presente. Santa Teresinha, do Menino Jesus, dizia que o Senhor também está entre as panelas, né? Ou seja, no trabalho, no dia a dia eu posso, mas você tem que dedicar um momento forte de oração, diariamente. E aí, quanto tempo a gente precisa por dia para rezar? Se a gente for seguir a indicativa bíblica que fala duas coisas. Primeiro, buscar o reino de Deus e sua justiça, e o resto vos será dado em acréscimo, não é? Eu deveria dedicar toda a minha vida para a oração, que é a primeira coisa que eu devo fazer. Mas como nós somos seres tais, que temos várias finalidades, que temos várias coisas para fazer no mundo, eu tenho que primeiro marcar um momento de encontro com Deus. E aí, a palavra de Deus fala que nós temos que dar 10% do nosso dízimo a Deus. Numa linguagem anagógica, numa linguagem espiritual, significa mais ou menos 2 horas de oração diária. A gente pegar 10% de 24, está mais ou menos aí umas 2 horas, né, de oração diária. Bom, se a gente não conseguir as 2 horas, conseguir pelo menos umas meia hora, já é alguma coisa. Mas que seja diariamente, você faça um compromisso com Deus, naquele mesmo canal, naquela mesmo bate-canal, né? Aquela mesma hora, todos os dias eu vou fazer uma oração. E aí não importa se você está se sentindo bem, se você está doente, se você está movido com aqueles sentimentos, né, que nos move para rezar, se você está sofrendo, não importa o que aconteça, faça chuva, faça sol, aquele momento é para oração. Isso aqui é uma coisa que, se vocês insistirem, vocês vão ver a diferença que vocês vão ter na vida de vocês. Quer dizer, isso aqui é uma coisa prática. Você tem que experimentar para saber como é que é. Porque na medida que você começa a fazer esse movimento de marcar um encontro com Deus, não é assim, os céus inteiro olha bem assim, tem alguém querendo rezar, vamos lá ajudar ele. Não é? É mais ou menos uma coisa que acontece se uma pessoa que mexe com fisioterapia, se ela encontra um tetraplégico, eu não sei falar esse negócio, minha língua embola. É aquele que mexe só o pescoço, né? Não mexe mais nada. Ou alguém que sofreu algum tipo de trauma e está paralisado e tem que fazer fisioterapia, e ele está fazendo um monte de exercício, um monte de coisa ali, e aí a pessoa, depois de 2 meses, mexe um dedinho assim, quase imperceptível, não é? Só que o fisioterapeuta que entende da coisa fala, nossa, um avanço maravilhoso, é a oração vocal, nossa. Tá? Nossa, tem alguém querendo rezar, ele marcou a hora comigo, olha, que maravilha, vamos ver se ele é fiel, vamos ajudar. Os santos anjos, a Virgem Maria, o céu inteiro vai olhar para você naquela hora e vai te ajudar a rezar. O problema é que a gente tem que ser firme, tem que ter constância nessa decisão, não é? Eu gosto sempre de fazer analogia com os casais, aqui nos casais. É uma coisa muito parecida, não é? Até mesmo porque Nosso Senhor falou que o casamento, ele é o símbolo, o sinal eficaz do amor que ele tem pela igreja e a igreja tem por ele. Então, é uma analogia muito próxima, não é? Então, quando a gente começa a namorar uma pessoa, a gente não começa já beijando ela.
E diga-se passagem que moralmente, nem beijinho na boca, beijo de língua, essas coisas não poderia, não é? Hoje em dia está tudo uma coisa só. É um beijinho na testa, pegar na mão, conhecer a pessoa, conquistá-la. Eu fico aqui e você fica ali. Você olha para mim, eu te olho. Vamos nos conquistar, não é? Não de uma vez, é aos poucos. É o que nós chamamos de namoro. Conhecer a alma do outro, não é? Isso tem uma analogia muito profunda com o primeiro grau de oração, não é? Nós vamos crescendo no conhecimento daquela pessoa. Em relação à oração, é uma coisa muito mais profunda, porque nós vamos crescendo no conhecimento nosso mesmo e no conhecimento das coisas que Deus opera em nós pela fé. Os acontecimentos da graça, os acontecimentos invisíveis da graça. Não é isso que o Hebreus 11 fala, que a fé é a substância das coisas que não se vê, é o argumento das coisas que se espera. A fé me lança ao invisível, mas eu não dou murro em ponto de faca. Na verdade, aquilo me move, São Paulo diz. Não é? Quer dizer, meu corpo, ele diz, eu estou velhinho, meu corpo está indo para a sepultura, eu estou sem energia, estou me desgastando, mas o meu interior se renova a cada dia, porque eu estou fitado nas coisas invisíveis que a fé coloca para mim. Não é? Quer dizer, o mundo invisível é muito mais profundo do que o mundo material. E nós temos hoje filosofias materialistas terríveis que tiram a fé, que tiram a nossa fé. Não é? E do ponto de vista da vida a dois, daquelas pessoas que vão ter filhos, nós precisamos de ser homens e mulheres profundamente de fé, enraizados na fé, para transmitir isso para os nossos filhos, para saber como ensiná-los a ser pessoas de fé. O mundo não precisa de homens intelectuais, o mundo precisa de homens de fé, homens do Espírito. Embora seja muito difícil uma pessoa espiritual não ser um intelectual profundo. Quase impossível. Veja um Santo Tomás de Aquino, não é? Um homem intelectual de um nível profundíssimo e, ao mesmo tempo, um grande santo a nível de sétima grandeza, um santo de sétima morada. E como ele, existiu vários, não é? Homens que, ao mesmo tempo, eram profundamente intelectuais profundos e, ao mesmo tempo, santos. Não é? Isso a universidade acabou, separou. Uma coisa é a vida intelectual, outra coisa é as coisas da fé. Aqui, você é beato de igreja, vai lá para a sua igreja. Não é? Ah, esse cara tem fé. Ah, acredita em Deus aqui, ó. Aí trucida a sua fé. Aí daqui a pouco o cara aparece com pince, com tatuagem. Encontrei a verdade. Tu encontrou foi o capeta. Encontrou foi o demônio lá na faculdade. Revestido da fumaça do arguilé, né? Sugando Satanás e descendo dentro de você. Não é? Na verdade, é isso que acontece. Porque o homem, ele é de natureza tal que ele tem corpo, alma e espírito. Então, essa alma e espírito no homem está unido, não tem como separar. É uma aberração você separar. Quer dizer, é uma aberração você separar a filosofia da teologia, em última análise. Não é? Uma revelação natural, uma revelação sobrenatural. E aí você separa os conhecimentos e aí você acaba criando uma aberração e pessoas sem fé. Porque a fé também é conhecimento. A vida eterna é esta, diz as Sagradas Escrituras. Que conheçam a ti, ó Pai, e a mim, Jesus diz, que o Senhor enviou. A fé consiste em conhecimento. A fé é um tipo de conhecimento, não é? Não é um conhecimento como a matemática, como a filosofia, não é? Como os conhecimentos humanos, não é? Mas é um conhecimento, em última análise, espiritual, que atestado pelo próprio Deus, que é uma realidade que nos faz crescer na graça, através dos atos de fé que a gente faz. Porque fazer um ato de fé, uma análise, é conhecer uma realidade espiritual em Deus, uma realidade invisível em Deus, movido pelo próprio Deus em nossa alma. Então, nesse sentido, toda vez que a gente vai rezar, a gente nunca está sozinho. A gente precisa entender isso. Quer dizer, se a fé é movida por Deus, não é? É Deus que ilumina o nosso ato de fé. Quando você se coloca de joelho em oração, na verdade, o que você está ali fazendo, através do ato de fé, é um contato com a humanidade do Cristo. Muito imperceptível na oração vocal, vai ficando mais perceptível na oração de meditação, oração, um discurso meditativo. Porque você agora vai fazer com que a sua inteligência se convença das verdades que a fé, que a igreja colocou para você, como a gente colocou na semana passada, não é? Então a igreja tem seus mandamentos, os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, os dogmas de fé,
os artigos de fé da igreja, não é? Mas o que significa creio em Deus Pai? Não é? Assim, o que significa uma coisa dessa? Tem explicações maravilhosas só sobre esse artigo, livros e nomes escritos, de pessoas de profunda meditação, não é? Então, nós somos seres tais que nós precisamos meditar, nós precisamos fazer introspecção, quer dizer, a autorreflexão, a reflexão é uma condição da nossa natureza que só através disso nós usamos da nossa humanidade. Quer dizer, a pessoa que não reflete, ele vive pelas paixões, vive pela animalidade, não é? Voltando lá atrás, lá no tempo de Sócrates, estava escrito no altar lá das deusas lá, conheça-te a ti mesmo. Quer dizer, para se conhecer a si mesmo, você tem que refletir, não é? E a meditação não é nada mais, nada menos do que essa reflexão, para você encontrar argumentos, ou para você se encontrar com uma verdade natural, uma verdade de fé, que seja, não é? Então, se a gente não usar da nossa inteligência para fazer isso, que a nossa inteligência é o que nos faz diferente dos animais, não é? A gente está vivendo talvez pior do que um animal, porque um animal, ele pelo menos usa a sua animalidade, não é? Por aquelas coisas que a natureza instituiu para ele fazer. Mas nós temos uma vida que transcende a animalidade, mas nós deixamos ela morta. É a vida da alma, não é? E nós temos uma vida que transcende até a alma, que é a vida do espírito. E a gente também deixa ela parado, porque nós renunciamos, em muitos momentos, sermos pessoas de fé, não é? Então, nós colocamos na semana passada sobre a oração meditativa, que ela é, como definição, como conceito, uma aplicação da mente a uma verdade sobrenatural para nos convencermos dela, para amá-la, não é? E a praticá-la. Então, assim, o que difere a meditação de um cristão como oração meditativa para a oração, ou para uma meditação de um filósofo, ou de alguém que está querendo aprender um teorema difícil, algo? Em que difere? Bom, até onde a gente pode enxergar, ninguém vai conseguir meditar sobre um teorema para se unir com ele, não é? Para amar o teorema, e aí o amor que o teorema me tem, me corresponde, me eleva, não é? No máximo que eu vou saber é uma fórmula matemática, entende? Alguma grandeza matemática, e eu posso até amar aquele teorema, mas de lá para cá, dele para mim, não vai ter correspondência, porque o amor só tem entre iguais. Então, quando a gente está meditando, na oração de meditação, nós estamos buscando enxergar uma verdade como se estivesse querendo ver uma verdade matemática, clara e absoluta, ali, não é? Com a aplicação do raciocínio. É uma aplicação discursiva, ou seja, você vai explicando para você, através de raciocínio, uma verdade, um artigo, alguma coisa que você acha que está obscuro, não é? Só para quê? Para você se convencer dela. Para que mais? Para você amá-la. E para que mais? Para praticá-la. Isso aqui faz toda a diferença, porque, na verdade, do outro lado do discurso está Deus, está uma pessoa. E aí os teólogos falam, a filosofia fala isso também, que só existe amor entre os iguais. Não é? O amor de verdade só existe entre os iguais. O amor é uma amizade entre duas pessoas, uma amizade mais profunda entre duas pessoas. Não é? E aí, na medida que você vai fazendo essa meditação e você se encontra com a verdade, essa verdade é o Cristo. É Jesus que está ali, não é um teorema. Essa verdade é uma pessoa. Não é? Então, eu tenho que amá-la. E sabendo que é uma pessoa, quando você enxergar a verdade, pela natureza da verdade, seja uma verdade natural ou sobrenatural, quando você encontra, aquilo é uma alegria maravilhosa. Não sei se você já tiver essa vamos dizer, essa sensação, para usar bem no nível que nós estamos, de ter encontrado uma verdade. Quer dizer, você estava angustiado, estava meditando, estava correndo, e de repente você, puxa vida, nossa, olha só que coisa maravilhosa que tinha aqui, nesse evangelho, eu nunca tinha percebido isso.
Aquilo é uma paz, é algo assim, no nível que nós estamos. Eu fico imaginando as verdades lá para depois da vida mística, lá para frente. Não é? Aquilo é uma maravilha. Quando os seus olhos se abrem diante de uma leitura e que você está vendo ali que tem um sentido muito mais profundo do que aquele que está descrito, e você se abre para aquela realidade, porque nós estamos falando de verdades de fé, porque a definição da oração, pela frase, é uma aplicação da mente a uma verdade sobrenatural. Não é? Então, assim, o que você vai encontrar do outro lado dessa verdade é Deus. Não é? Então, assim, sem a oração meditativa, nós não vamos encontrar Deus, nós não vamos nos convencer das verdades de fé. Para nós vai ser um dogma distante de nós. E aí, você vai para a universidade, você vai para o trabalho, alguém fala assim, olha lá, os dogmas da igreja aí, tudo retrógrado, fica aí, essa igreja. E aí, tira a sua fé, porque você não tem convicção daquela fé. Por que um católico não pode usar DIU? Por que um católico não pode usar a pílula do dia seguinte? Ah, vocês falam isso, católicos, mas vocês não vão lá me dar o dinheiro para me educar meus filhos. Não é? Né? Geralmente isso que a gente escuta. Não é? Pelo menos a gente já ouviu muito isso. A gente fica falando aí que tem que ter quantos filhos quiser, mas na hora que tiver filho, é eu que vou parir. É eu que vou trabalhar para... Não é a igreja que vai vir aqui, não. Você é um incrédulo. Se a gente soubesse a natureza do que é ter um filho, gerar um filho, para educá-lo na fé, a gente queria ter todos os filhos do mundo, inclusive os que não são nossos, para educá-los na fé. A grandiosidade que é isso. Então, a meditação serve para isso, para a gente entender que quando a igreja ela pede para a gente não usar tais e quais coisas, é porque tem uma razão por detrás. E que, em última análise, se você fizer, degrada a sua natureza. Em última análise, se você vai contra a lei da igreja, você está fazendo uma degradação da sua natureza. Não é? Então, a meditação ela serve através de uma aplicação racional, discursiva, e através de raciocínios mesmo, a gente chega à compreensão de novas verdades, que até então não estava aberta. Por um exemplo. E muitas vezes, a gente, por experiência mesmo, a gente vê também na vida das pessoas que fazem isso, que é bem assim, a gente está um mês, um ano, meditando em cima de alguma verdade de fé, e você não encontra nada. Aí você vê aquele texto e lê, vai de novo, meu Deus do céu, o que está aqui? Aí, de repente, você vai rezar, e aí, tudo aquilo aparece na sua mente. Como é que eu nunca percebi isso? Aí você fala, eu nunca percebi isso, porque agora Deus está está abrindo os seus olhos. Você está fazendo um ato de fé. Porque antes você estava só fazendo teu esforço meditativo. Precisa ter. Mas agora Deus está te mostrando. Não é? E tem coisas maravilhosas que estão ali nas Sagradas Escrituras. Não é? Que não dá para entrar agora. Mas o fato é que nós precisamos aplicar a nossa mente para descobrir uma verdade sobrenatural, aprofundá-la em nós, ter firme convicção dela, não é? Para poder amá-la, não é? E amando, poder praticá-la, porque na verdade, se você faz, vai lá, você fez uma reforma moral, aí você tem tempo para rezar agora, e você tem a oração vocal, sua alma começou a sentir necessidade de se recolher mais, aí você começa a querer ter mesmo a oração, e você entrou na segunda morada de Santa Teresa, através da oração meditativa. Se você não começar a se convencer dessas verdades para poder amá-las e praticá-las, oração meditativa não é. Assim, o que vale na oração meditativa não é o discurso, não é racional, embora seja necessário. Não é? Mas é uma aplicação da mente, porque nós falamos uma coisa nas últimas formações, que nós precisamos ter atenção atual. Existem 3 tipos de atenção. Atenção habitual, não é? Atenção virtual e atenção atual. A atenção habitual é uma disposição, que até dormindo a gente tem. É mais ou menos assim, todo mundo tem habitualmente uma disposição para ser médico. Mas se eu, que nunca estudei medicina, pelo hábito só, for lá fazer uma cirurgia em alguém, eu vou matar a pessoa, que eu não sei para onde que vai. Não é? Mas aí alguém, por aquela disposição que todo mundo tem, vai lá, estuda medicina e desenvolve aquilo. Então, uma disposição habitual. Todos nós temos uma disposição habitual para ter atenção em alguma coisa, não é? Até os santos, dormindo, tinha essa atenção. Mas a atenção habitual não é necessariamente atenção, é só uma disposição, entende? A atenção virtual já é um tipo de atenção
mas que a primeiro momento eu faço um ímpeto, uma força para rezar, para ter atenção, mas aí eu distraio com algum momento, mas não foi culpa minha. Não é? Então não teria problema, isso é uma espécie de atenção virtual. É uma espécie de atenção que, no princípio da oração, você traz um monte de coisas que está contido nela, mas que você não abarca imediatamente. Não é? Você se distrai, se dispersa, não abarca imediatamente. Por exemplo, a oração, ela tem 9 graus de oração, e a oração é a elevação da mente a Deus para louvá-lo e pedir coisas convenientes à eterna salvação. E a oração é um transporte diante da presença de Deus. Aí a oração tem tantos conceitos que na hora que a gente vai rezar, a gente não abarca isso. Então, a gente sabe disso virtualmente, não é? E na medida que a gente vai meditando, vai conhecendo, aquilo se faz presente. A atenção habitual e a atenção virtual, para você fazer uma experiência de oração profunda, que é chamada de refeição espiritual, elas não servem. É preciso ter a atenção atual. A atenção atual, que é você parar um momento para rezar mesmo diante de Deus, e começar a lutar com o teu imaginário para se concentrar em Deus, porque Deus vai falar com você, como eu falei, né? Se alguém ajoelhou para rezar, é tão difícil alguém encontrar um tempo para parar para rezar, que quando alguém faz isso, os céus inteirinho volta para aquela pessoa para responder, para corresponder com as graças ali, não é? Então, a atenção atual, ela a gente fala de aplicação da mente, é exatamente isso, ter atenção naquela verdade. E isso é comum a todos os graus de oração, mesmo os graus de oração da vida ascética e da vida mística. O que distingue a oração meditativa é o fato dela ser um discurso para encontrar uma verdade. Se você está fazendo um discurso mental, explicando uma coisa para você na sua inteligência de um texto que você leu, e você fechou, começou a lembrar dele e ver a profundeza que está por detrás daquilo. Você tem 3 coisas que acontecem. Ou você se distrai, e na hora que você distrai, acaba a oração meditativa. Ou você chega numa oração afetiva, porque também acaba a meditativa, você começa a amar a verdade que você encontrou, então acaba a oração meditativa naquela hora. É impossível você continuar com um discurso quando o teu afeto é movido ao amor de uma verdade. Você quer parar e contemplar aquilo, você quer amar aquilo, não é? É quando você está na frente da pessoa amada, você não tem muitas palavras para dizer, você quer amar, não é? Você quer amar a pessoa, não tem o que dizer mais. Ou você chegou na contemplação. Em todos esses 3 casos, não há mais a oração meditativa, não é? Espera a Deus que a nossa oração seja por conta que a gente encontrou um afeto na oração ou encontrou a contemplação, não seja por causa da distração. Mas a gente precisa fazer essa reforma de vida, tirar as distrações, arrumar tempo para rezar, preparar bem o momento de oração, preparar bem a comunhão, não é? E começar a meditar nas verdades de fé, tá? Meditar naquelas coisas que a igreja coloca para nós. São 3 níveis de fé, pelo menos. No primeiro nível de fé, a gente crê cegamente. No segundo, a gente conhece as verdades pelas quais a gente crê. E no terceiro, a gente saboreia aquelas verdades. Não é? Para fazer isso, a gente tem que crescer na oração. Então, se a oração vocal é uma reforma moral, não é? Onde eu começo a praticar virtudes negativas, os 10 mandamentos, principalmente, ou seja, eu começo a obedecer às leis de Deus, a oração meditativa, ela é uma aplicação da nossa vontade, a renúncia da nossa própria, é uma aplicação da nossa inteligência para iluminar a nossa vontade, a renunciar a nós mesmos. Em última análise, é você não viver mais para você, é você viver para servir. É fazer como a Virgem Maria fez, recebeu a contemplação infusa tão profundamente no seio dela que, na verdade, era o verbo mesmo, encarnou na carne dela. Não era só um conceito, não é? Era o Jesus que encarnou nela. E ela, com o rei na barriga, desculpa, mãe, falar assim, ela foi servir. A Virgem Maria é causa exemplar para nós. Então, e ela guardava todas as coisas no coração. Ou seja, ela meditava profundamente no seu coração. Então, se a oração vocal é uma reforma de vida, a oração meditativa é a renúncia da nossa própria vontade para fazer a vontade do outro. Para a gente aprender a fazer a vontade de Deus. Então, na segunda morada, ou na oração meditativa, o que nós temos, na verdade, é um aprendizado da gente parar de viver para nós mesmos e se colocar para servir. Servir a pessoa do outro. Não é? E a melhor maneira que a gente tem de fazer isso mesmo é servir, é fazer um apostolado. Não é? E não precisa você, no sentido de entrar numa pastoral, não sei aonde. É servir o próximo, servir alguém na sua casa, nas pequenas coisas do dia a dia.
É só você não pensar mais em você mesmo. Aí, nesse momento, entre em atitude, entre em ato, pelo menos entra na prática, o papel das virtudes positivas, que nós chamamos das virtudes cardeais. Não é? A gente vai ter que praticar a temperança, porque pensa que é difícil conviver com as pessoas, não é? Então, eu tenho que ser uma pessoa mais temperada. Eu tenho que ser uma pessoa mais justa. O justo é dar a cada um que é o seu direito. Então, na medida que eu me coloco no serviço do outro, eu vou ter que saber o que é justo. Né, ali. E eu vou ter que ter muita fortaleza para o meu irascível não irar a qualquer hora e dar um morro na boca de alguém, porque está me tirando a paciência. Eu tenho que aprender a amar o próximo. Entende que a primeira morada é a conquista de nós mesmos, a segunda é a conquista do outro. Mas ainda exercitando através de nós, dominar as nossas paixões através das virtudes. E aí tem a virtude da prudência, que vai regrar tudo isso. Nós precisamos adquirir. Isso em última análise, a oração meditativa. Ela tem a sua parte integral, conceitual, que sem o qual, se faltar, a oração meditativa não é, mas ela continua o processo dessa reforma moral em nós em níveis mais profundos. Então, aqui é uma dica prática. Como é que eu faço para viver bem a oração meditativa? Me coloca a servir a pessoa do outro. Através de reflexões profundas, porque eu já reformei a minha vida, eu já estou ali vivendo, tendo tempo para Deus, tendo tempo para oração, para ouvir a voz de Deus, não é? E agora eu me coloco em contato, praticando essas verdades de fé no dia a dia. Não é? Então, as pessoas, eu falo isso e termino, que já passou aqui um pouco da hora, o Rui Marinho fala que muitas pessoas, milhares de pessoas se entregam à oração meditativa, não é? São milhares de pessoas que fazem isso na igreja. Mas, dificilmente, essas pessoas conseguem traduzir essas orações meditativas, ou os afetos que elas recebem na oração de Deus, né, as consolações, em ações práticas. Então, ele fala assim, se uma pessoa na oração meditativa não conseguir traduzir os afetos que ele recebeu na oração em atitudes práticas, a oração meditativa não foi. Porque você precisa da parte intelectiva e da parte afetiva. Se você se entregar só para os afetos, isso aí é afetação. Isso aí é uma espiritualidade baseada na areia movediça. Você não está construindo a sua casa na rocha. A rocha é a verdade, a rocha é Cristo. Você está construindo a casa da oração nas suas paixões. E aí quando vem alguém, vem o lobo mau e sopra, a casa desmorona, porque ela é feita de palha, é feita, entende? De madeira podre. Não é uma casa feita de ouro e de prata, que quando o fogo vem, não é? Quando alguém sopra, faz relimpar mais ainda. Então a gente precisa pedir a Jesus essa graça. Então essas pessoas, elas passam a vida inteira meditando, mas elas não crescem na oração porque elas não fazem resoluções práticas da oração meditativa. Então não foi oração. E aí o Rui Marinho fala que isso é um defeito do modo de como se deve fazer a oração meditativa. Porque as pessoas ficam só no discurso da inteligência, não é? Encontram as verdades de fé. Tá, e agora, o que eu faço com elas? Eu estou convencido até delas, mas e aí, o que eu faço agora? Como é que eu faço para amar? Como eu faço para praticar? Então, elas não conseguem vencer esse degrau. Né? E não conseguem progredir na vida espiritual. Para ali. E aí acaba que na vida espiritual, quem não vai para frente, volta para trás. E aí vai para fora do castelo novamente. Aí foi uma luta para entrar no castelo. Já foi uma luta. Foi pelo menos uns 5 anos, 6 anos tentando. A Santa Teresa falou que demorou uns 20 anos. Aí o cara chega na segunda marcha, faz besteira, bate o carro, volta para trás. Então a gente não pode mais brincar com as questões da fé. É preciso levar a sério Deus, porque não é possível que o Verbo encarnado se encarnou para contar uma história para nós, uma história de salvação, e pede para a gente, só para a gente acreditar. Será que a gente não consegue fazer isso? Crer? Crer somente, não temer e crer somente. Nós precisamos crer. E aí, finalizo mesmo, com um exemplo que mostra o que seria a profundidade da meditação. Nós temos 3 animaizinhos, São Francisco de Sales que dá esse exemplo. 3 animaizinhos que mostram o tipo de pessoas meditativas que nós somos. Tem pessoas que é que nem mosca. O que a mosca faz? Ela começa a voar em cima de uma folhinha, não é? E bonitinha, suja a florzinha, faz cocô na florzinha,
não é? Não tira nada, não tira pólen, não tira nada. E suja tudo. A meditação mosca. Tem gente que vai meditar na verdade de fé, não entende nada, e ainda sai sem acreditar. Não, isso aí não é para mim, não. Ou seja, o demônio vem e come, passarinho vem e come a semente da palavra de Deus que foi lançada no seu coração. Tem a palavra da boa semente, o passarinho vai lá e come, porque a palavra de Deus não consegue encontrar lugar. Você não medita, medita errado, medita sem atenção, sem paciência, porque a oração ela vale o que ela tem de amor. Então, se você vai rezar com paciência, com as pessoas que ficam balançando a perna assim, o tempo inteiro, a missa, a perna fica assim, ó, não é? Não vai encontrar refeição nenhuma. Ansiedade assim ao flor da pele. Então essas pessoas moscas, meditações moscas. Depois tem um segundo tipo de animaizinho que nós somos em relação à meditação, o besouro. O que o besouro faz com a folhinha? Ele pisa, come as folhas, rasga tudo, não engole nada e joga fora. Não é? Então, tem o besouro e vai lá e come o negócio e não consegue tirar nada daquilo. Fica só ruminando, sabe? Verdades, 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 e não faz nada com aquilo. Mas nós temos um terceiro tipo de animalzinho impressionante, que são as abelhas. Olha como os santos são maravilhosos, né? Não é? As abelhas, elas vão lá na florzinha, não é? Ela pega o pólen com cuidado, elas voam. Você pode prestar atenção que elas voam com cuidado, porque elas escolhem as melhores folhas, não é? Ela senta ali com cuidado, vai lá com o biquinho dela, chupa aquele caldinho e ainda transforma em mel. Quer dizer, a meditação dela se transforma em amor, se transforma em alimento para a alma dela, e aquilo vira uma contemplação. Ela transforma uma verdade que ela encontrou em amor na vida dela. Não é? Então nós precisamos fazer um exame de consciência. O que a gente é, né? A mosca, besouro ou abelha? A natureza está cheia desses exemplos para nós aprendermos com elas, com os animaizinhos, né? Já diz o São Francisco, não sei se foi São Francisco, mas alguns sabem. Ô, homem, vai ter com as formigas, para parar de ser preguiçoso, que as formiguinhas trabalham, né? São Francisco de Assis, vai ter com as formigas, e aprende como é que faz para trabalhar, com coragem, né? E aqui eu digo, vamos nos ter com as abelhinhas, para aprender como é que a gente faz para meditar. Contando que a gente aprendeu a fazer a oração vocal, do modo como a gente expôs aqui. Não é? É uma pequena receita, tá, para começar a nossa vida de oração. Cada um vai encontrar na sua vida de oração, porque nós somos pessoas tais que temos uma natureza individual, e cada um vai encontrar um modo. A finalidade é única, é a união com Deus, mas vai encontrar um modo na sua espiritualidade. Mas você precisa, não é, tempo para Deus. Amém? Vamos fazer nossa oração, quem puder ajoelhar aí, também em casa, se tiver alguém ainda assistindo. Ajoelha aí, vamos fazer a nossa oração final e encerrar esse orando da mãe de hoje. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos, vossos filhos, uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.